O cara é bolsonarista. Ele foi ganho por aquela visão. Tá? Eu tô falando aqui do bolsonarista núcleo duro, não do Nutella, não do índice. O cara. O Lula pode dar um Porsche banhado a ouro pra ele. Ele vai votar no Bolsonaro. A vida dele pode melhorar, ele pode ter renda, ele pode ter crédito a juros zero, ele pode financiar a casa própria dele, ele pode... Ou seja, então não é... Pausa aqui. Como era... Eu vou te explicar o que acontece, ô Boulos. A paixão pelo Lula, parte da paixão pelo Lula veio de um aspecto pragmático do brasileiro pobre que entendeu uma melhora de vida, ainda que ela seja falsa. Ainda que o estímulo ao consumo do Lula no início dos anos 2000, ainda que o endividamento do Brasil viesse a trazer consequências depois, esse cara teve aquela pequena sensação de comprei uma geladeira, comprei um carro novo, comprei alguma coisa, o painho é bom, o homem é bom. O Bolsonaro, ele trouxe outra coisa. O Bolsonaro, ele trouxe um pertencimento identitário. O cara olhou e falou assim: eu pareço com esse cara, eu não aguento mais a Globo, eu não aguento mais politicamente correto, eu não aguento o medo mais de meu filho ir pra escola e se transformar num gaysão, né? Então eu amo o Bolsonaro. Então é um amor mais genuíno. Eu vou te falar, o amor do bolsominion pelo Bolsonaro é um amor mais genuíno do que o amor de um petista pelo Lula. Porque o amor do petista, ele tem a ver com uma falsa sensação de aumento de qualidade de vida, como eu falei. E o amor do bolsominion pelo Bolsonaro é uma coisa ainda mais ilusória. É uma coisa assim, minha vida piorou, mas eu amo esse cara. E ele não enxerga a realidade. Ele simplesmente não enxerga a realidade imediata à sua frente, né? Tipo, o cara tá mais pobre, ele tá pior, as coisas estão piores, mas ele tem a sensação de que porque ele viu num grupo de WhatsApp que o Bolsonaro está combatendo o sistema, né? De alguma ordem metafísica ele está no caminho certo. Vai lá. Pura e simplesmente o debate econômico da entrega. O Lula em 2010 saiu com 90% de aprovação. Isso não se repete mais. O Lula pode fazer um governo 5 vezes melhor que o de 2006, 2010, não vai sair mais com 90% de aprovação. E nenhum governo mais. Porque a gente vive numa era em que tem uma divisão muito mais definida do eleitorado. Não, isso não é verdade. Pausa aqui. O que existia antes é o seguinte, Boulos. Não existia debate político no Brasil. A verdade é essa. Nos anos 90 você não tinha debate político no Brasil. Agora, existe sim como um governo ser absolutamente popular nos dias de hoje. O exemplo que a gente dá é o exemplo do Bukele, tá? O problema é que os problemas da vida real do brasileiro, tá? Você não quer resolver, que é criminalidade. Vocês não querem resolver isso, porque a ideologia de vocês não permite. Continua. É menor do que era há 20 anos. Isso tem a ver com as redes e com o surgimento da extrema-direita, né? Se a gente não ignorar, não pensar, não ver esse fenômeno, né? A gente só vai ficar ficando ó céus, ó terra. É meio que time de futebol. Bicho, eu sou corintiano, né? O Corinthians pode estar uma desgraça. E o Palmeiras, que é meu rival, fazendo o jogo do carrossel holandês, do Cruyff, né? Eu vou estar falando mal do Palmeiras e falando bem do Corinthians. O bolsonarista, o governo do Lula pode estar de vento em popa, arrebentando. Desemprego zero, aumento da renda do trabalho. Ele vai encontrar um motivo para falar mal do governo Lula e bem do Bolsonaro. Virou torcida. Isso, eu não estou falando aqui me lamentando. Esse é o jeito como hoje se forma a percepção da sociedade e se faz luta política. Não temos que entender isso. Então nós temos que modular nossas expectativas também em relação a isso. Sempre foi assim. Agora, existem problemas também e coisas que a gente pode resolver. Por exemplo, o tema do endividamento. Por que os dados e dizer, desemprego mais baixo da série histórica, aumentou a renda do trabalhador, pausa. Só uma coisa, é muito importante deixar claro duas coisas, tá? Esse negócio de desemprego. Um dos índices mais traiçoeiros para você medir uma economia é desemprego. Por quê? Primeiro que o desemprego, ele é medido por quem está procurando e não está achando. Esse é o primeiro ponto. Então, o cara que está procurando um emprego e não está achando, ele entra na estatística. O cara que sequer está procurando, ele não entra. Então, quando você vai para uma cidade no Nordeste, por exemplo, onde 80% da cidade vive de Bolsa Família, como é o caso da cidade que o Renan visitou, né? Outro caso, por exemplo, uma cidade que o Renato visitou, onde sei lá quantos por cento das pessoas também ali viviam de Bolsa Família. Essas pessoas estão desempregadas, mas elas não entram na estatística porque elas não estão procurando, tá? O cara que às vezes ele faz um bico, ou ele é um informal eventual, não é o eventual, não é o informal constante, é o informal intermitente. Então, por exemplo, o cara ali, ele não tem emprego fixo, mas vira e mexe, ele faz um bico de vigilante de final de semana na balada da cidade dele. Esse cara, ele tecnicamente ele não tá desempregado. Mas ele não tem um emprego formal. Ele não é um cara que tá lá trabalhando, gerando emprego, gerando imposto, gerando renda para si próprio. Não, ele vive do auxílio do governo e eventualmente ele faz uma coisa. Tá procurando emprego? Não, minha vida tá boa assim. Esse cara tá fora da estatística. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto. Existiu e existe um gráfico até, é que eu não tenho aqui agora, tá? Que mostra como a qualidade dos empregos no Brasil diminuiu. Ou seja, o cara que ganhava 8 mil, que ele era gerente, ele aceitou ser rebaixado para supervisor. O cara que é supervisor, ele aceitou ser rebaixado para um emprego de salário mínimo. Então as pessoas rebaixaram a qualidade dos empregos em que elas estão. Então tecnicamente elas não estão desempregadas, mas as coisas estão ruins. Sabe um dos aspectos que você pode ver se uma economia está boa ou ruim? Escuta só. Se o teu carro usado não está desvalorizando muito, a tua economia está ruim. Como assim? Você comprou um carro, aí você usou o carro, então ele está mais usado. O carro ficou obsoleto porque outros modelos surgiram, ele está com quilometragem, ele está mais velho, e quando você vai vender ele não desvalorizou tanto, às vezes ele até valorizou um pouquinho. Isso significa que a tua economia está ruim. É como está hoje. O Brasil hoje está assim. Eu vendi a minha Saveiro preta, que eu comprei ela em 2013, eu vendi ela pelo mesmo valor que eu comprei em 2013, cara. Uma Saveiro 13 anos mais velha. Por que isso aconteceu? Porque a economia tá ruim. Entendeu? Vai lá. Próximo. Próximo? Não, próximo não, desculpa, põe o finalzinho. Mínimo, né? Legal. Por que o trabalhador não está reconhecendo isso? Porque ele não está sentindo isso, porque no fim do mês ele está tendo a mesma dificuldade. Porque isso que entrou para um lado, a dívida está drenando do outro. Então, esse cara que está ganhando melhor, que tem mais emprego, que tem melhores condições do que ele tinha no governo Bolsonaro, né? Ele também está endividado pra caramba e ele tem a mesma dificuldade para fechar a conta no fim do mês. Isso é outra mentira, Boulos. A dívida cresceu no Brasil, mas ela nunca foi baixa. Não é que os caras não tinham esse problema de dívida e agora tem. Não, o problema da dívida já existia, ele cresceu, mas ele já existia. O que acontece é o seguinte, cara. Este cara, que é bolsonarista, ele não liga para a qualidade material de vida. É uma coisa psicológica. Vocês, durante tantos anos, vocês enfiaram tanta ideologia que não faz parte do que esse cara é, em essência, que qualquer pessoa que um dia chegou e falou, não, vem pra cá que eu sou... Esse cara se apaixonou e ele não vai largar. É isso. É isso, tá? E isso é culpa de vocês também. Isso é culpa de vocês também. Porque durante muitos anos vocês tentaram enfiar a goela abaixo esse discurso de nós contra eles, negro contra branco, gay contra hétero, patrão contra empregado. E as pessoas não são assim. As pessoas não olham outra pessoa como inimigo. Ah, eu sou inimigo dele porque ele é heterossexual. Não. Ah, eu sou inimigo dele porque ele é meu patrão. Não, as pessoas não enxergam. Custo dos itens básicos contribui para o endividamento das famílias. Ou seja, essa ideia do governo Lula que o problema do endividamento ele vem das bets. Ele faz parte. As bets fazem parte do problema de endividamento brasileiro. Só que o grosso do negócio não é disso. O custo dos itens básicos contribui para o endividamento das famílias. Os itens básicos estão muito caros, velho. Tá? Às vezes, como eu falei, às vezes é difícil você mensurar a inflação por item de cesta básica. Às vezes as pessoas não sentem, né, o tamanho do problema vendo a inflação no mercado. Por incrível que pareça, você pagar, sei lá, quanto tá hoje o quilo de café? 70, 80 reais um quilo de café? Um quilo? Um quilo de café. Meio quilo tá quanto? Ah, acho que tá uns 30 conto. Um quilo? Mas 80? É isso aí, é mais ou menos isso, não é? Se você comprar um café, sei lá, de 35, 40 reais meio quilo, um quilo deve estar por aí. 60, 70, 80 deve estar por aí, imagino eu, tá? Eu não compro café, mas deve ser isso, tá? Preço do feijão, preço do arroz, preço da gasolina, né? As pessoas, elas entendem que as coisas estão mais caras, mas é difícil de mensurar isso no dia a dia, porque a variação é muito diferente para cada produto. Certo? Uma coisa que eu sempre falo, gente, é carro. Carro é uma coisa simples de você perceber, porque não tem como um carro que você usou ele ficar mais caro do que quando você comprou. E quando isso acontece, significa que a inflação ela está absurdamente alta, a economia está ruim. Isso é uma coisa que eu sempre falo, cara, você vai comprar um carro, você vai pagar muito caro num carro popular, só porque ele é zero. Cara, você percebe imediatamente o tamanho do problema da sua economia. Mais do que o preço do café, o preço do arroz, o preço do feijão. Você vai comprar, sei lá, putz, eu quero ser Uber. Eu preciso comprar um carro ali de, sei lá, de um carro popular. Você vai gastar 60, 70 mil num carro popular usado, cara. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Você vai comprar um carro zero popular, você vai gastar 100 mil reais.
E isso é um absurdo. Isso a pessoa percebe. O brasileiro gosta de carro. Os valores são grandes, né? Então, uma forma de você entender como está a sua economia é comparar preço de carro, cara. Isso funciona muito, tá? Tanto que, se você pegar, por exemplo... os caras falando... Aqui em Goiânia, meio quilo de café tá R$45. Os caras estão dizendo, esses de R$30 é 50% café, 50% carvão e terra. Não, isso é verdade. Né? O café que a gente toma é o café mais... Meu café tá R$40, 250 gramas. Ô, louco, mano. 37 aqui em São Paulo, Melita, 500 gramas. É o que eu tô falando, cara. O café tá isso aí, mano. Eu gosto do pilão. Mas que seja, isso aí é R$70 pra cima o quilo do café. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Tá? Mas pra mim, cara, uma coisa emblemática, que como eu falei, uma coisa do gosto do brasileiro, como os valores são altos, quando você fala de carro, o cara fala, opa, é verdade. Cara, veja só, se você comprou um Uno Mille há 10 anos, você vai vender o teu Uno Mille mais caro do que o que você comprou. Isso é um absurdo, cara. Isso não tem o menor cabimento, cara. Isso não tem o menor cabimento. Entendeu? Então vamos lá. Aí, por que eu tô falando isso, tá? Põe a próxima matéria para você ver. Vai lá. O STJ decide que o INSS pode revisar e cancelar administrativamente benefícios previdenciários por incapacidade, mesmo quando concedidos por decisão judicial. O que acontece no Brasil? E esse é um dos maiores motivos invisíveis para que as coisas fiquem tão caras. A gente não percebe isso. É uma coisa que ele passa batido pela nossa vista, mas eu vou te contar. Aqui no Brasil, benefícios de uma forma geral, eles são muito concedidos por força de decisão judicial. Isso é um absurdo no Brasil, porque isso significa que a lei não é clara. Eu vou dar um exemplo, eu sempre falo isso, que é um dos maiores problemas da Constituição brasileira e ninguém se toca. A Constituição brasileira garante a todos direito universal à saúde. Ok. Só que ela não define o que é saúde. O que é direito à saúde? O que é direito à saúde? Então vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um filho e ele tem uma doença rara e o remédio custa R$100 mil. O Aloysio tem um filho, ele tem a mesma doença rara e custa R$100 mil. Só que eu moro aqui em São Paulo, o Aloysio mora lá no Ceará. Aí eu chego lá no posto de saúde e falo, quero tal remédio. Não existe tal remédio. Tá, eu vou entrar com uma decisão judicial. O Aloysio é a mesma coisa, lá no Ceará ele vai no posto de saúde, não tem, ele entra com uma decisão judicial. Aí o que acontece? Aqui em São Paulo, o juiz fica, sei lá, ele tem empatia por mim, ele fala assim, dê o remédio. Dê o remédio. Aí o administrador, o poder executivo, seja do município, seja do estado, mesmo não tendo aquela previsão orçamentária, é obrigado a dar aquele remédio. O Aloysio, que está lá no Ceará, vai lá, entra na justiça, a justiça por acaso não concede. Fala, não, você não tem direito, não está previsto isso, não tem orçamento, você não vai ter direito. E o Brasil vira uma colcha de retalhos, de decisões judiciais diferentes, de imprevisibilidade orçamentária completa. Então, aqui no Brasil, o que você tem de custo de decisões judiciais fora de padrão é absurdo para tudo. Para tudo, tanto para remédio, quanto para educação especial, quanto para transporte especial de uma pessoa que não consegue chegar na escola, quanto para benefícios de INSS. Então, aqui no Brasil nós temos uma bagunça, porque a lei ela não é objetiva. Então, a justiça ela vai legislando. Gostei de você, toma um remédio. Não gostei de você, não toma um remédio. E assim por diante. E assim por diante. Uma das coisas que o governo tá fazendo... Puta, meu, ferrou, cara. Ferrou. Mano, não tá tendo dinheiro. É começar a tentar segurar essas decisões judiciais. Tá? E aí, quando você vê uma notícia como essa, a STJ decide que o INSS pode revisar e cancelar administrativamente benefícios previdenciários por incapacidade, mesmo quando concedidos por decisão judicial, o que você está dizendo? Você está dizendo assim, já que o governo precisaria fazer uma reforma, né, estrutural na Previdência, uma reforma estrutural no BPC, porque aí o governo fala, não tem que desvincular o BPC. Legal. O STJ, provavelmente em conversa com alguém do executivo, isso não partiu dos caras. O meu executivo tá chegado lá. Deixa eu falar um negócio pra você, cara. Eu tô com um problema aqui, velho. Não vai ter dinheiro, o cobertor tá curto. Eu tô cobrindo a cabeça, descobrindo o pé. Cobre um braço, descobre a costela. O cobertor tá curto. Aí o STJ, vamos revisar umas decisões aqui, vamos fazer isso. Porque não tem dinheiro. Tá? Então, saiba disso. Um dos maiores problemas do Brasil, em termos orçamentários, é justamente gastos que não estavam previstos e de repente vem decisão judicial que o executivo tem que cumprir.
Beleza? Gostou do vídeo? Inscreva-se e faça parte da geração que vai mudar o Brasil.